Ok? Então, Wagner, está visualizando aí a tela compartilhada? Sim, José Carlos, tranquilo. Beleza. Gente, então antes da gente começar, só posicionando aí até a questão que a Carmélia perguntou, né? Nós fizemos até agora uma única atividade, né? Que foi aquela primeira atividade lá das palavras cruzadas e o quadro de materiais. Na semana passada, o professor Wagner finalizou uma sequência de duas aulas, né, onde ele tratou sobre estrutura atômica e imperfeições. Na verdade é o seguinte: imperfeições cristalinas e soluções sólidas e introdução e classificação dos ferrofundidos. Então, esses dois tópicos. Então, para esses dois tópicos, ele programou uma atividade. Essa atividade está aqui no Moodle, né? Ó, está aqui postado: ó, atividade avaliativa, imperfeições cristalinas e classificação dos ácidos e ferro fundido. Essa atividade, conforme vocês vão verificar lá no painel de avisos do Moodle, essa atividade ela deverá ser entregue até semana que vem, dia 14, né? Que é essa atividade que a Carmélia perguntou. Hoje, a aula de hoje, eu vou, na sequência, disponibilizar uma outra atividade para vocês, tá? Eu vou finalizá-la ainda, então entre amanhã e depois eu disponibilizo, e essa atividade da aula de hoje, ela deverá ser entregue dia 21 do 10, ok? Então, daqui a 2 semanas. Então, vocês têm uma atividade do professor Wagner, né, que imperfeições cristalinas e soluções sólidas, e introdução e classificação dos aços e ferro fundidos, para entregar dia 14, e vocês vão ter na aula de hoje minha uma atividade de propriedades mecânicas dos materiais para entregar no dia 21. Tá legal? É importante não perder isso de vista, tá bom? As datas, os prazos. Falando em datas e prazos, eu estou abrindo aqui o nosso plano de aulas, ok? Então vou dar um zoom aqui, ó, só para a gente entender onde é que nós estamos aqui no nosso plano de aula. Então nós estamos aqui dia 7, ó, dia 7 do 10. Então, em 7 do 10, ó, nós deveríamos falar de processo siderúrgico, mas como não deu tempo do professor Wagner terminar o conteúdo da aula passada, hoje eu vou estar falando. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Hoje eu vou falar de propriedades mecânicas, ok? Porque não deu tempo para finalizar esse assunto na aula passada. Assim como vocês, nós também estamos aprendendo, né? A gente previu muito conteúdo para a aula passada e assim a gente preferiu quebrar esse conteúdo da aula passada em duas aulas. Então hoje eu vou tratar com vocês de propriedades mecânicas dos materiais. Então será a aula de hoje, dia 7 do 10. Depois, aula síncrona, né? Aula síncrona, nós vamos ter semana que vem, ok? Dia 14. Depois vamos ter uma última aula síncrona, dia 21, ok? Então isso quer dizer o seguinte, gente. Depois da aula de hoje, nós só temos mais duas aulas síncronas, tá? Então nossa última aula é dia 21 do 10, tá? E só adiantando, eu e o professor Wagner já conversamos, nós não vamos aplicar avaliação, tá certo? A gente vai considerar aí as atividades, as notas e os desempenhos de vocês nas atividades para atribuir a nota de vocês, a nota final aí do semestre. Tudo bem? Perfeito? Podemos iniciar? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Fazer alguma pergunta? Não? Podemos então? Então vamos lá. Ô, gente, olha a sequência que nós estamos adotando no nosso curso, né? Olha a sequência. O nosso curso é um curso
de tecnologia dos materiais, é isso? Onde a gente estuda o comportamento e as características dos materiais, né? Então nós iniciamos o nosso curso definindo o que era materiais, classificando os materiais, não é isso? Nós vimos lá 4 categorias de materiais, né? Materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compósitos. Então definimos lá as 4 características, as 4 classes ou categorias de materiais. Depois nós estudamos um pouquinho a respeito da estrutura atômica dos materiais, o arranjo molecular dos materiais, né? Aí nós vimos lá as estruturas CCC, as estruturas CFC, a estrutura HC, né? Depois o professor Wagner veio falando da questão atômica desses materiais, das imperfeições cristalinas desses materiais. Depois ele trouxe uma breve definição dos aços e ferro fundidos. Então percebam que a gente vai costurando aos poucos o conteúdo da disciplina para que a gente possa entender exatamente qual que é a fatia dos materiais que nos interessam, né? Porque materiais, gente, é uma ciência muito ampla, né? É uma ciência muito grande. Então é claro que no nosso curso, sendo um curso técnico em mecânica, nós não vamos abrir muito, né? Então tanto é que na aula passada o professor Wagner deu um corte bem claro, né? O nosso foco, materiais de construção mecânica, materiais que são aplicados à mecânica. E é claro que dois desse grande grupo de materiais que são aplicados na mecânica são os aços e os ferro-fundidos, ok? Bom, e aí hoje eu vou dar um outro recorte, né? Eu vou falar de propriedade mecânica dos materiais. Gente, nós poderíamos falar aqui de uma série de outras propriedades dos materiais. A gente poderia falar de propriedade química dos materiais, a gente poderia falar de propriedade elétrica, termoelétrica, magnética dos materiais, né? Mas não, nós vamos falar de propriedades mecânicas. Agora, por que vamos falar só de propriedades mecânicas? Porque o nosso foco é materiais com aplicação mecânica e o comportamento desses materiais quando são sujeitos ou quando sofrem esforços mecânicos, ok? Então, por isso, a gente acaba fazendo um outro recorte, né? Estamos fazendo um outro recorte, um novo recorte, falando só especificamente de propriedades mecânicas. Tudo bem, gente? Tá claro esse contexto? Tá claro porque a gente faz esse recorte apenas falando de propriedades mecânicas? Por quê? Porque as demais outras propriedades, elas efetivamente são importantes? São, mas nesse momento, para o nosso curso, elas têm uma importância menor, tá? O que é importante nesse momento para o nosso curso são realmente as propriedades mecânicas, tá bom? Então vamos lá. Esse material, tá, é o material do professor Wendel, que é um colega nosso, um professor do nosso campus. Ele está afastado por doutorado, né? Então, eu e o professor Wagner temos utilizado boa parte dos materiais que a gente tem utilizado nessa disciplina foi produzido pelo professor Wendel, né? Então, especificamente esse material, eu aproveitei muita coisa do material dele, mas fiz uma adaptação, tá bom? Bom, gente, o que são propriedades mecânicas dos materiais? A gente tem que entender que quando os materiais estão em operação, em serviço, seja no equipamento, seja numa máquina, seja num veículo, né?
Esses materiais estão sempre sujeitos a solicitações devido a cargas e forças. Ou seja, sempre que um material está em operação, esse material, gente, ele sofre alguma carga, algum tipo de carga, e ele tem alguma resposta, algum comportamento a esse tipo de carga de solicitação que ele sofre. Então, por exemplo, aqui tem 3 fotos bem distintas, né, de segmentos bem distintos. Que foto é essa que está do lado esquerdo aí? Quem se habilita aí? Que foto é essa primeira foto aí do lado esquerdo? Que foto é essa? Implante dentário. Isso, é um implante dentário, tá? Esse implante dentário, geralmente, né, gente, ele é de que material esse implante? Alguém tem ideia? De que material é feito esse pino para esse implante? O pino é metálico. É metálico, sim, metálico. Mas normalmente que material? Aço cirúrgico. Não. É normalmente titânio, né, gente? Normalmente titânio. Por quê? Porque o titânio, ele reage bem, né? Ele reage bem com o organismo, né? Com o organismo humano, né? E aí a gente analisa o seguinte, né? Esse implante, ele é realizado, né, na boca, na gengiva, né? E é claro que esse material, com o tempo, ele sofre uma série de solicitações, né? Então é muito comum, de tempo em tempo, a pessoa ter que apertar, a pessoa ter que ir no dentista para reaplicar, ou tirar, ou ajustar o implante, né? Por quê? Porque o tempo todo, esse implante ele está sofrendo esforço, ele está sofrendo aí uma carga, ele está sofrendo aí uma solicitação, né? José Carlos, posso fazer um adendo? Claro, por favor. Eu tenho esse material, essa prótese, eu coloquei no meu tornozelo. É uma placa e um parafuso, é justamente isso que você falou, é um material de titânio para aguentar toda essa resistência de esforços do corpo, né? E é bem isso mesmo. Oh, beleza, vai. Então quer dizer que se você for no banco, você fica na porta giratória? Eu tenho que avisar. Já apitou, já no Ferrari, apita. Minha dúvida pro professor Wagner é se ele parou de andar de moto. Não, eu não ando. Não ando. Não posso. Ah, é? Por quê? Porque me explica, eu não entendi. Por quê? Não, eu tenho limitação, mas eu não posso. Eu não curto muito. Mas por quê? Quem falou foi o... Tá. Não, achei que tinha sido acidente de moto. Não. Tá. Você achou que tinha sido acidente de moto, né? É. Não, perfeito. Gente, e essa imagem do meio... O que é essa imagem do meio aí, gente? Alguém se habilita? Conjunto de engrenagens. É um conjunto de engrenagens. Gigante, não é? Gigante. Então, sei lá, talvez seja para a indústria de cana, talvez seja para a indústria de petróleo, né? Indústria aeroespacial, né? Tem um sistema aí, uma caixa de engrenagem gigante, né? Gente, é claro que esse sistema de engrenamento, ele sofre muitos esforços, muitas solicitações, imensas solicitações, né? Então é mais um exemplo aí que materiais em serviço, em atividade, estão realmente sujeitos aí a solicitações, a cargas e forças e esforços, né? E do lado direito? Do lado direito a gente tem a asa de um Boeing, né? De um avião. Gente, existe toda uma tecnologia aí de construção de asa de avião, né? Inclusive design, espessura, né? Flexibilidade. Por quê? Porque com o vento, quem já andou de avião, né? A asa bate muito, né? A asa bate muito e flamba muito, né? Então até essas linhas em azul aí tá mostrando aí o range, né? O gap, o intervalo de flambagem dessa asa, né?
Por quê? Porque a força do vento, né, a solicitação do vento, a carga que o vento faz na asa do avião, tem que ser um material que tenha essa capacidade, essa flexibilidade e essa possibilidade de flambar sem romper, né? Então, gente, é importantíssimo estudar as propriedades mecânicas dos materiais, porque justamente para avaliar o comportamento desses materiais a esses esforços, a essas cargas, ok? E aí, né, gente, em várias aplicações, né? A gente deu um exemplo aqui, a primeira figura, um implante dentário, a figura do meio, uma aplicação industrial, né? A figura da direita, né, na indústria aeronáutica, né, de aviação. Então, quer dizer, em vários segmentos, em várias aplicações, realmente os materiais estão o tempo todo sujeitos aí a solicitações e a cargas, né, devido a cargas e forças. Tá? Ó, tem um exemplo aqui, né? Tem um exemplo aqui da fratura em um navio, né? Sério isso, né? Sério isso, né? Então quer dizer, com os esforços, né, houve essa ruptura. É claro, né, gente, que uma trinca como essa, uma ruptura dessa, né, não surge do dia para a noite, né? A gente vai até ver isso aí num dos últimos slides, né? A ruptura começa devagarinho, começa com uma trinca, começa a espalhar essa trinca, aí em último estágio a fratura, né, o rompimento, tá? Por isso que é muito importante a gente conhecer as propriedades mecânicas dos materiais, né? Não só porque nós vamos trabalhar com os materiais, mas porque também nós vamos construir sistemas, equipamentos, máquinas, dispositivos com materiais. Então, para isso é importante conhecer essas propriedades desses materiais. Bom, então, que exatamente são propriedades mecânicas? E aí, antes da definição, eu quero que vocês olhem essa imagem da direita aí, né? Eu não sei de onde que é essa imagem, eu não tinha fonte aqui, mas olha só, essa é uma imagem bem interessante, né? A gente tem aí concreto e ferro, né? Concreto e aço, né? Concreto e aço, né? Percebam, né, as várias propriedades mecânicas que a gente tem aí para poder obter essa estrutura, né? Então essa estrutura em arco, né, já tem aí uma característica de divisão de esforços, né? Porque essa viga ela não está reta, ela está flambada, então tem toda uma característica aí de como os esforços vão se distribuir aí, né, nessa viga, né? Tem toda a combinação aí dos materiais concreto e aço, né? Então quer dizer, essa imagem aí mostra claramente aí uma grande aplicação de propriedades mecânicas aí dos materiais, né? Mas o que são propriedades mecânicas? Vamos lá. Propriedades mecânicas são características que definem o comportamento ou resposta, tudo bem, gente? Então, quando a gente falar comportamento, a gente quer dizer resposta, tá? Como é que o material responde ao esforço, né? Então, são características que definem o comportamento, resposta do material quando sujeito a esforços. E é assim, né, gente? O tempo todo o material vai estar sujeito a esforço, né? Ele só não vai estar sujeito a esforços se ele não estiver fazendo parte de nenhuma estrutura, se ele estiver isolado, né? Mas se ele estiver numa estrutura, num sistema, num mecanismo, ele vai estar o tempo todo sujeito a esforços. Então, o que são as propriedades mecânicas? É como esse material responde a isso, ok? Como o material se comporta diante desses esforços. Essas características estão relacionadas à capacidade do material de resistir
ou transmitir esses esforços aplicados sem romper e sem deformar de forma incontrolável. Então, olha só, gente, qual a capacidade do material resistir ou até mesmo transmitir esses esforços que ele recebe sem romper, sem haver a ruptura do material e sem se deformar? Por quê? Porque se o material se deformar ou se o material romper-se de forma definitiva, compromete toda a estrutura do mecanismo que foi criado, né? Compromete todo o objetivo pelo qual o sistema foi criado, ok? Então, imagine o seguinte, deixa eu dar um exemplo claro para vocês, exemplo claro, acho que não é da época de vocês, mas da minha e do professor Wagner, com certeza. Professor Wagner, você andou de carrinho de rolemã na infância? Andou? Sim, opa. Andou? Alguém aqui, gente, andou de carrinho de rolemã? Ou sabe o que é isso? Carrinho de rolemã? Eu era viciado nisso. Oi? Eu também. Era viciado. Ah, é? Você também, Carmela? Aham, até hoje. Bom, gente. As ladeiras aqui pra baixo, é uma delícia. Ah, ótimo. Ô, gente, para isso não tem geração, né, Newton? Coisa boa, né? Gente, carrinho de rolemã, na verdade, ele chama rolemã, mas o correto seria carrinho de rolamento, né? Porque a rolemã é o rolamento, né? Que é a rodinha, né? É a rodinha metálica que vai, as 4 rodinhas metálicas que vai na prancha, né? 2 na frente e 2 atrás, né? Imagine o seguinte, imagine que no processo de funcionamento do carrinho de rolemã, um rolamento estoura, né? Um rolamento se rompe, como diz aqui a definição, né? Se ele se romper, gente, é claro que além do acidente que isso vai gerar, né? Além do joelho esfolado, né? Além da costela quebrada, né? Enfim, de danos aí, né? Físicos, a gente vai ter aí a interrupção da função para a qual o carrinho ou o mecanismo foi criado, né? Então, por isso que quando a gente analisa as propriedades mecânicas, a gente tem que garantir que aquele material sujeito a um esforço, sujeito a uma solicitação, ele não vai se romper, ou seja, ele não vai se deformar, inviabilizando assim o exercício da função pelo qual ele foi criado, tá bom? Gente, são muitas as propriedades mecânicas, muitas. Nós não teríamos tempo aqui para falar de todas, tá? Olha, eu citei algumas aqui, ó: elasticidade, ductilidade, fragilidade, dureza, tenacidade, tem um S a mais aqui, ó, deixa eu corrigir, resiliência, fluência, resistência, plasticidade. Gostei de resiliência, apareceu 2 vezes aqui. Resistência à fadiga, rigidez, maleabilidade. Gente, tem dezenas de propriedades mecânicas, tá? Pelo menos 3 dezenas de propriedades mecânicas. Mas é claro que num curso técnico como o nosso a gente não tem tempo e também a gente não precisa estudar todas. Então eu estou propondo aqui, acho que 6, deixa eu confirmar aqui. Eu estou propondo a gente analisar 6 propriedades mecânicas, tá? Que são 6 das mais importantes propriedades mecânicas. Então qual que é o objetivo da aula de hoje? Se vocês saírem daqui, tá? Sabendo conceituar o que é propriedade mecânica, citar
essas 6 propriedades mecânicas e saber conceituar essas 6 propriedades mecânicas, gente, olha, o objetivo da aula vai ter sido atendido plenamente, tá bom? Então vamos com calma, vamos devagar, vamos falar dessas 6 propriedades mecânicas, ok? A primeira, gente, tá? E aí, gente, a ordem, não tem ordem de importância não, tá? Todas elas são importantes. A primeira propriedade mecânica que a gente considera aqui é a dureza. Dureza do material. O que é a dureza? Dureza é a capacidade que o material tem para ser penetrado ou ser riscado, né? Algumas definições trazem resistência ao risco. Risco ou penetração. Ou seja, é a resistência que o material tem ao ele ser retirado, né, material da sua própria estrutura ou da sua própria superfície, como diz aí a definição. Gente, essa propriedade ela é muito mais comum e ela é observável no processo de usinagem. Então, quando a gente está usinando uma peça no torno, quando a gente está usinando uma peça numa fresa, né? Se o material tem uma dureza alta, fica difícil usinar, né? Se o material é macio, né? Ou seja, tem uma dureza baixa, né? O material sai com muita facilidade. Tá? Então o que é a dureza? É a resistência que o material tem ao ser penetrado em sua superfície ou ao ser riscado. Tá? Alguns até definem a resistência que o material tem ao ser usinado. Não está errado não, está correto também. Né? Só apenas lembrando que a usinagem não é o único processo de fabricação. A gente tem tantos outros. Né? Ou ainda, dureza é a deformação, é a resistência à deformação permanente quando pressionado por outro material ou marcadores padronizados. É isso, né? Então, quando a gente usina uma peça, por exemplo, a gente deforma permanentemente aquela peça. Nunca mais a peça vai voltar a ser como era, na sua forma, na sua extensão, né? Por quê? Porque nós retiramos material. Então a dureza pode também então, ser definido como a resistência à deformação permanente. Tá bom? É medida de dureza a capacidade do material resistir ao risco, né? Isso é dureza. Ser deformado plasticamente. Guarda essa palavrinha aí, plasticamente. Tá? Eu vou voltar a essa definição mais para frente, tá? Aliás, nós vamos falar bastante em deformação plástica, deformação elástica, tá? Mas vamos ficar com uma rápida definição assim, né? Ó, é a resistência que o material tem ao ser deformado plasticamente. Plasticamente é o seguinte, deformou, não volta mais, ok? Deformou, não volta mais o estado de origem, tudo bem? Tá? Mas a gente vai melhorar essa definição já já. É a resistência que o material tem, é a capacidade que o material tem de se resistir ao ser cortado. É verdade. É a capacidade que o material tem de absorver energia de impacto. Né? Por exemplo, né? Pensem no trilho do trem, né? Quando o trem passa, né? Então aquele esforço, o impacto da roda do trem sobre o trilho, né? Então aquilo é absorção de energia de impacto, né? É a capacidade que o material tem de resistir ao desgaste, né? O desgaste com o uso, né? Com o próprio rolamento, como citei para vocês. Tanto é, né, gente, que o rolamento, ele não é uma peça inteira, né? Ele tem vários... ele tem vários componentes e um dos componentes, né, é giratório, né? O corpo central dele é giratório, justamente porque se fosse fixo, né, teria dificuldade de funcionar e também de resistir ao desgaste, ok? Então essa parte do rolamento acaba girando junto com o sistema para poder não ter atrito e não desgastar o rolamento, tá? Então dureza é tudo isso. Resistir à penetração, resistir ao risco, resistir à deformação plástica, resistir ao corte,
capacidade de absorver energia, capacidade de resistir ao desgaste. Tá? Ô, gente, agora como é que se mede a dureza? Eu sempre vou com duas telas, né? Só tem uma propriedade mecânica aqui que eu uso 3 telas. Mas eu vou sempre usar 2 telas para falar de cada propriedade mecânica, ok? Uma tela eu defino o conceito e a outra tela eu mostro como a gente mede, né? Como a gente verifica essa propriedade mecânica. Tudo bem? Bom, como é que a gente mede a dureza? Como é que a gente verifica a dureza? Diz assim, ó, a gente verifica, né, gente, propriedades mecânicas por meio de ensaios, ok? Por meio de ensaios laboratoriais, tá legal? Então nós temos uma gama grande de ensaios laboratoriais para se verificar as propriedades mecânicas, ok? E para cada ensaio mecânico, nós podemos extrair uma ou mais propriedade mecânica, tá legal? Tem ensaios que a gente extrai 2, 3, 4 propriedades mecânicas, tá bom? Então olha só, como é que se verifica a dureza de um material? A dureza de um material se verifica por meio de um ensaio que a gente chama de ensaio de dureza, né? E esse ensaio pode ser realizado de 2 formas. Um ensaio por risco. Esse primeiro tipo de ensaio hoje não é mais realizado, tá? Ele era realizado no passado para materiais mais duros, como diamante, como materiais mais nobres, né? Mas hoje já não é mais realizado dessa forma. E o ensaio por penetração, que hoje é um ensaio que é realizado em laboratório, em indústrias, né? E aí ele fala que a gente pode avaliar a dureza do material a partir de escalas, né? De escalas, escala Brinell, escala Rockwell, escala Vickers, escala Knope, ok? Então, a gente avalia a dureza por ensaio laboratorial. Só que assim, a gente pode avaliar a dureza desde um equipamento, um aparelho manual, vocês estão vendo? Ó? Esse aqui isso aqui é um durômetro digital portátil. Então, o durômetro é o equipamento que mede a dureza do material, beleza? Então, esse durômetro aqui, ó, é um durômetro portátil digital, né? Ele mede peças mais macias, por exemplo, latão, bronze, cobre, né? E para medição rápida, claro, né? Então, professor, qual que é o grau de precisão dele? Ele não tem um grau de precisão como esse equipamento que está aqui, né? Esse aqui é um durômetro de bancada, né? É um durômetro bastante robusto e resistente, tá? É claro que aqui é utilizado para materiais mais duros, né? Como, por exemplo, os aços ligados, o próprio aço, né? Mas a gente mede a dureza do material por meio de um instrumento de medição chamado durômetro. Tudo bem, gente? Gente, vocês sabendo esses 3 parâmetros de dureza, tá ótimo, né? O que é dureza, ok? O que é dureza, como é que chama o equipamento ou instrumento que mede a dureza, tá? E saber que a gente pode medir a dureza de forma portátil, né, para materiais mais macios, ou com equipamento de bancada um pouco mais robusto para materiais mais duros, mais resistentes. Tudo bem? Então vamos passar para a próxima propriedade mecânica. Hoje a gente está voltando um pouco à infância, né? Nós falamos de rolamento e a gente tem aqui um estilingue, né? Gente, vocês sabem que eu fui um garoto bem tranquilo, né? Eu pouco andei de carrinho de rolemã e pouco também usei ou brinquei, sei lá como é que chama, de estilingue. Você, Wagner, como é que era, cara? Você era muito agitado? Você era muito molecão? Como é que você era?
Ah, de boa, José Carlos. Nossa época foi diferente, né? Diferente na época que nós tivemos a infância do que o pessoal está tendo hoje, né? Sim. O pessoal mais um pouco preso em casa, muito apegado à tecnologia, né? Celular na mão, né? Então nós tivemos uma infância totalmente diferente, né? É verdade. Não, mas mesmo assim, eu gostava de futebol, né, cara? Meu negócio era bola, né? Então eu pouco brinquei aí de rolemã, de estilingue, mas era legal, né? Era legal. Então tem o desenho aí do estilingue para lembrar um pouquinho aí da nossa infância, né? Por que o estilingue está aí? Em função da segunda propriedade mecânica que a gente vai conversar um pouquinho, que é a elasticidade. Então, o que é a elasticidade? É a capacidade em se deformar elasticamente sem atingir o campo plástico. Opa, agora eu tenho que detalhar um pouco mais. Lá na dureza, nós falamos de deformação plástica. O que é a deformação plástica? Quando a gente deforma o material, ele não volta mais à forma original, né? Como exemplo disso, né, gente, é o cobre, né? O cobre, no processo de trefilação, por exemplo, para transformar em fio, o cobre entra lá na fieira de trefilação, ele entra com 10 milímetros, né? Ele entra uma barra de 10 milímetros de diâmetro por 2 de comprimento, né? Aí ele vai sair, esses 2 metros de comprimento vai virar 100 metros. Por quê? Porque ele vai ser esticado através aí das trefilas, né? Ele vai ser esticado e ao invés de 10 de diâmetro, ele vai ficar com 0,8, 0,6, né? Vai ficar bem mais fino. Então, o processo de trefilação ou o processo de fabricação de fios é um exemplo muito claro e muito fácil da gente compreender o que é uma deformação plástica. Quer dizer, uma vez aplicou a força, uma vez conformou, não volta mais ao estado original, né? Ao contrário da fase elástica. A fase elástica, olha só, é o estilingue, né? A gente põe a pedrinha lá, estica e solta. Quando cessa a força, o estilingue, né, o elástico do estilingue volta ao estado normal. É o caso aqui também da outra figura à esquerda, que está mostrando, né, essa borrachinha, né? Então a gente aplica a força, ela tem um comportamento elástico, né? Até por isso chama-se elástico o nome do seu nome, né? Ela tem um comportamento elástico, mas após a cessação, né? Após a retirada da força, da carga, volta-se ao estado inicial, tá? Então, o que é a elasticidade? O que é essa propriedade mecânica elasticidade? É a capacidade em se deformar elasticamente sem atingir o campo plástico, ou seja, sem deformar definitivamente, né? Sem ficar da forma irreversível, ela retorna a seu estado natural, né? Sofrer deformações reversíveis, tá vendo? Então a elasticidade é o material que tem a característica, a propriedade mecânica da elasticidade, ele sofre um esforço, mas volta à sua condição inicial, né? Deformações elásticas quando se encontra um sujeito à ação de forças exteriores e de recuperar a forma original, se essas forças exteriores se eliminam, exatamente. Cessou a força, cessou o comportamento elástico, tá? Aí ele fala, eu não quero entrar muito nessa parte matemática da coisa, né? Ele fala que elasticidade é a relação entre tensão e deformação, ou seja, é a relação, é a divisão. Se a gente for calcular o que é elasticidade, elasticidade é igual a tensão, ou seja, a força que a gente aplica, dividido pela deformação, ou seja, dividido por quanto o material ou a estrutura alongou-se
a partir, aumentou, né? A partir, ou recuou, né? Pode contrair também, né? Quanto que esse material recuou, contraiu ou alongou, esticou, tá? Gente, essa tela tá bem legal, né? Como é que a gente mede a elasticidade? Lembra-se do que eu falei? Que alguns ensaios permitem extrair mais de uma propriedade mecânica. É o caso desse equipamento aí, tá? Esse é um equipamento de ensaio universal, né? Então, de repente, um ensaio de tração, por exemplo, né? Esticar o material, pode nos dar uma ideia do quão esse material é elástico, né? O quanto esse material é elástico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, olha só, o que é então aqui, ó, que fórmula é essa aqui, né? Ó, tensão é igual a elasticidade versus a deformação, né? Ou se nós quisermos calcular a elasticidade, foi o que eu disse na tela anterior, é só pegar esse E, jogar para o outro membro, ficar E igual, né, a tensão dividido por deformação, tá? Aqui tem esse gráfico. Olha que esse gráfico ele é bem interessante. Esse gráfico tem aqui, ó, semestre que vem, ou terceiro semestre, quando vocês estudarem ensaios, né, Wagner? Ensaios destrutivos, não destrutivos, né? Então Isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso, vocês vão ver bastante esse gráfico na disciplina ensaios destrutivos e não destrutivos, tá? Então o tempo todo vocês vão ter que examinar esse gráfico que na indústria a gente chama de tensão e deformação, tá? Então o que é a tensão aqui? Ó? Tensão é força. O que é deformação? O quanto o material alonga ou recua, né? Ou encolhe, né? E olha só que interessante, ó. Nesse gráfico aqui, ó, à medida que a força aumenta, né? À medida que a força aumenta, a deformação aumenta, né? Ó. Quando a força é zero, a deformação é zero. Quando a força sobe aqui, a deformação avança aqui à direita. Então, ou seja, à medida que a força aumenta, a deformação aumenta. Até um ponto. Qual que é o ponto, gente? É a máxima tensão que o material suporta sem sofrer deformação permanente. Opa! Então olha que interessante, nesse gráfico aqui, a gente tem duas regiões do material. A gente tem a região elástica, né, que é essa reta aqui. À medida que se aumenta a força, o material aumenta ou reduz de comprimento, né? Veja que é uma reta, então é proporcional, né? Então essa fase aqui, gente, é a fase elástica. Daqui para cima já é a fase plástica. Até chegar aqui, ó. Quando chega aqui o material rompeu, né? É o que está no ensaio aqui, ó. Vai aplicando a força, né? Vai subindo aqui esse eixo aqui, ele vai subindo, né? E quando houver o rompimento, é que chegou no limite do material. Então o rompimento é representado aqui por essa estricçãozinha que a gente chama aqui, né? Por esse ponto aqui que finaliza o gráfico, tá bom? Bom, e aí, gente, professor, precisa a gente medir? Para materiais comerciais não precisa. Sabe por que não precisa? Porque já teve gente que fez isso, já fez esses ensaios todos. E a partir desses ensaios todos, foram geradas tabelas, né? Tabelas. Então hoje nós temos tabelas aqui, ó, eu até coloquei uma pequenininha aqui, ó, tabelas para a elasticidade, o que a gente chama de módulo de elasticidade. Ó, para cada tipo de material. Magnésio, alumínio, latão, titânio, cobre, níquel, aço. Tá vendo? Então, a elasticidade como propriedade mecânica, ela é medida em laboratório, mas ela também já
experimentalmente já foi construído tabelas aí para a gente não ter que se preocupar em toda hora que for trabalhar com um material ter que fazer um ensaio de elasticidade. Não, esses materiais já têm valores pré-definidos, tabelados. Alguém já fez esse trabalho para a gente, tá? Então, dureza, elasticidade. Vamos para a terceira, propriedade mecânica, tá? Gente, essa propriedade mecânica, ela é importantíssima. Ela, o tempo todo a gente fala dela. Inclusive nas aulas presenciais, eu e o professor Wagner falamos em muitos momentos. Eu não lembro se a gente conceituou, mas o tempo todo a gente fala dessas propriedades mecânicas, tá? Gente, ductilidade ou dutilidade, tanto faz, tá? Tem gente que pronuncia sem esse C mudo aqui, dá na mesma. Então, dutilidade ou ductilidade, fica aí a gosto do freguês, né? Então, o que é a ductilidade ou a dutilidade? É a capacidade em se deformar plasticamente sem atingir a ruptura. Olha que legal, gente. Ó, veja como um conceito completa o outro. Olha, lá na propriedade anterior, na elasticidade, a gente falou que essa região aqui é a região elástica e que essa região aqui é a região plástica, até o rompimento. Só que tem materiais que resistem muito mais nessa fase plástica, né? Alguns até a gente fala que dificilmente se rompe. É claro, romperia sim, mas com uma carga gigante, enorme, que em aplicação mecânica muitas vezes a gente não tem. Então são materiais que dificilmente se rompe na fase plástica, tá bom? Gente, esses materiais eles são muito importantes sobre o ponto de vista de construção mecânica, muito importantes. Então, por exemplo, essas pontes, esses viadutos que são construídos, eles são construídos com materiais metálicos, né? Geralmente aços ligados, aços especiais, que são extremamente dúcteis, justamente para que possa suportar uma carga muito grande, né? E se a carga superar o projetado, na fase plástica, né, não se rompa, não haja ruptura, né? Principalmente se tratando aí de obras públicas, né? É questão de segurança, né? É questão de vidas, né? Se bem que em máquinas e equipamentos também, né? Também em máquinas e equipamentos a gente tem um componente humano bastante envolvido também. Mas de qualquer forma, essas aplicações de materiais dúcteis, elas encontram bastante consonância, né? Em obras viárias, em grandes obras públicas, tá? Representa o grau de deformação que um material suporta até o momento da fratura ou da ruptura. Então, quer dizer, um material dúctil ele demora demais para haver a ruptura. Olha aqui do lado esses dois gráficos. Ó. Vamos começar pelo material frágil. Ó, o material frágil. Olha só, ó, ele sai da fase. Essa linha reta aqui, ó, é a fase elástica. Ele sai da fase elástica. Quando começa a fase plástica, rapidamente rompe, tá vendo? Já o material dúctil, olha o que acontece. Ele tem uma fase elástica. Quando começa a fase plástica, tá vendo? Ó, ele não se rompe rapidamente. Olha o percurso todo que ele faz. Ó. Claro, vai chegar um ponto que ele rompe, mas não é como material frágil. Tudo bem? Então, gente, qual que é a propriedade mecânica oposta da ductilidade? É a fragilidade, né? Então, ductilidade é justamente a capacidade que o material tem, ou o grau de deformação que o material suporta, aguenta, até romper, tá?
Materiais que têm esse limite bem pequeno são materiais frágeis. Então, o oposto de ductilidade é fragilidade. Então, os materiais frágeis são materiais que suportam pouco ou nenhuma deformação no processo de ensaio, de tração ou de compressão, enfim, que são considerados. Tá? Por isso até que eu destaquei aqui em verde, para mostrar que fragilidade é uma propriedade mecânica oposta à ductilidade. Tá bom? Prosseguindo. E como é que a gente pode ver a ductilidade? Vocês podem ver que é a mesma imagem, né? É a mesma imagem da elasticidade. Porque é no mesmo ensaio, né? Ensaio de tração, de compressão, né? A gente consegue ter acesso aí aos valores de ductilidade. Tá? Então também é obtido por meio de ensaio de material. Então vocês estão vendo aqui, ó, material frágil, está em azul aqui, tem uma área muito pequena, né? Tem uma área muito pequena de ductilidade que a gente fala. O material dúctil, olha, representado aqui pelos pontos 6, C2, então tem uma grande área aí de ductilidade que resiste aí a grandes esforços e demora bastante para romper, tá bom? Bom, nós vimos então, até agora, olha só, vimos 3 propriedades mecânicas: dureza, elasticidade e ductilidade. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Agora são 8:55, então estamos no horário. Wagner, tem alguma pergunta aí no chat? Tem alguma interação? Alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Oi, José Carlos. Tô tranquilo, depois o Newton fez uma colocação. Assim, se no calor as fiações dos postes da iluminação pública se deformam e voltam ao normal, a impressão. É uma impressão, né? Então, claro que existe a deformação do material, né? Mas nesse caso, acho que é mais impressão. É muita coisa para ele ter um deslocamento tão grande para ser tão perceptível ao olho nu. É exatamente isso que o Wagner falou. Newton, o que acontece é o seguinte: o grande componente, um dos grandes componentes, aliás, 2 dos grandes componentes que provocam uma deformação no material qualquer é o esforço, a carga, né? E é a temperatura, a ação do calor, né? Ok? Então, quando você fala calor, a gente fala em um dia quente. Hoje foi quente demais, né, Wagner? Até o Wagner estava comentando comigo antes da gente começar a aula. Hoje fez 39. Bastante, Sorocaba fez 39 hoje. Hoje fez 39 em Sorocaba, né? 39. Aqui em Suzano, acho que fez uns 35, acho que foi, eu não saí de casa hoje, vocês acreditam, né? Não saí de casa, mas eu acho que fez uns 35, né? A temperatura é muito pequena para ver alguma variação, né? E o esforço também, a carga, Newton, que estão expostos aí, a fiação nos postes, né? ou na iluminação pública, é uma carga muito pequena que é incapaz de fazer algum tipo de deformação, tá? Vocês já foram em parque temático? Então, por exemplo, em parques temáticos, não sei se vocês já viram isso, a gente passa numas pontes de madeira que são presas por correntes, né, por cordas, e aí conforme a gente passa pela ponte, ela flamba, né, ela cria uma barriga, ela movimenta-se, né? Então esse é um exemplo típico, né, de material que a partir de uma carga, a partir de um esforço, ele sofre transformação, né? Ele sofre mudança aí no seu comportamento, na sua estrutura, né? Realmente, Newton, a temperatura é muito pequena e o nível de esforço também é bastante pequeno. Então, nesse caso que você perguntou aí, não há alteração, tá bom? Beleza, gente? Vamos prosseguir?
Então falamos de dureza, falamos de elasticidade e falamos de ductilidade. Perfeito? Vamos falar agora de uma quarta propriedade mecânica que também, gente, ela é importantíssima sobre o ponto de vista de aplicação mecânica, tá? Que é a propriedade de tenacidade, né? Então, o que é tenacidade? Então, vamos lá. Tenacidade é a capacidade que o material tem em absorver ou armazenar energia sem se romper. Medida de quantidade de energia que um material pode absorver antes de fraturar. Aí ele fala que os materiais cerâmicos, por exemplo, têm uma baixa tenacidade. Gente, absorver energia, armazenar energia. Peguem, por exemplo, um material cerâmico. Vamos pensar, por exemplo, num azulejo, por exemplo. Que a gente sabe que é um material cerâmico, menos nobre, mas bate um martelo no azulejo para você ver. Ou numa telha para você ver. Ela trinca, não trinca? Ela se rompe. Então, os materiais cerâmicos, eles têm baixa tenacidade, por quê? Porque nesse exemplo bem simples que eu dei, eles não conseguem absorver o impacto, a força, ou não conseguem absorver a energia gerada, por exemplo, um choque. Tá? E o que essa figura ao lado tem a ver aí? O que é essa figura aí, gente? Alguém tem alguma ideia? Que figura é essa? Alguém tem alguma ideia? Gigante, né? O que é isso aí? É aço. Oi? Aço derretido. Isso, é um aço. Derretido, sei lá. Pode falar. Não está derretido ainda. É um aço. Ele não foi derretido ainda. Não, mas ele está submetido a uma alta temperatura, não está? Forjamento. Oi? Um forjamento. É um forjamento, não é isso? É um forjamento a frio ou a quente? Gente, é quente. A quente, né? Gente, olha a peça como tá, olha a cor da peça. Então é um forjamento a quente. Na verdade é o seguinte, essa peça gigante aí, ela saiu de um forno e agora ela está indo para uma prensa, né? Que vai conformá-la, né, num processo de forjamento. Então vocês estão vendo aqui a ferramenta? Ó a matriz aqui, ó, que vai dar o formato que está sendo necessário. Então o que acontece? Essa peça, ela tem tenacidade. Por que ela tem tenacidade? Porque ela absorveu tanta energia no processo de aquecimento dela, e ela não fraturou, ela não se rompeu. Tá? Gente, essa característica é muito importante, sabe por quê? Porque nós vamos sempre, vocês vão estudar isso, acho que semestre que vem, em tratamento térmico, é muito comum a gente submeter os nossos materiais a um processo de aquecimento. Porque quando a gente aquece, a gente muda a propriedade. Mas se o material não tem alta tenacidade, o material não tem condição de passar por um processo de aquecimento. Porque ele trinca, ele fratura, ele quebra. Então, a tenacidade é isso, tá? A capacidade que o material tem de resistir aí e de armazenar essa energia sem se romper, sem se quebrar, tá bom? Então, quando falar em tenacidade, pensa sempre numa peça sendo aquecida no forno e um material sendo golpeado aí por um martelo, tá bom? Qual é o nível de resistência que esse material tem? Bom, a tenacidade, gente, ela também pode ser obtida por meio de ensaio, né? Então, mesmo ensaio aqui, a gente pode obtê-la, né? Tá ok? Agora é assim, né? Ao contrário da ductilidade, que é a área do material
no final da fase elástica, né? No começo da fase plástica até o final da fase plástica, né? A tenacidade não, a tenacidade é toda a área, tá vendo? É a área desde o início do processo, desde a fase elástica até o final do material, até a fase de estricção, até a fase de fratura, de rompimento. Tá bom? Ok? Então, olha só, dureza, elasticidade, ductilidade, tenacidade. A quinta propriedade mecânica, resistência mecânica. Gente, essa propriedade resistência mecânica, ela é muito ampla, tá bom? Tá? A gente pode falar em resistência mecânica ao choque, a gente pode falar resistência mecânica ao cisalhamento, a gente pode falar resistência mecânica ao corte, tá? Então a gente pode, essa propriedade ela pode ser desmembrada, mas eu quero falar dela aqui como um todo, como um grupo grande, né? Então o que é resistência mecânica? É a capacidade que o material tem de suportar as solicitações externas. Vocês estão vendo, gente? O tempo todo a gente fala em solicitações externas, desculpa. O tempo todo a gente fala em forças, em cargas, né? O tempo todo, né? Então é a capacidade que o material tem de suportar as solicitações externas sem que estas venham a causar deformações plásticas. Gente, deformação plástica é permanente, né? É deformação permanente. Então o que é resistência mecânica? É a capacidade que o material tem de resistir aos esforços de tal forma que não causa deformações permanentes. Então, por exemplo, quando a gente corta um material, ali é uma deformação permanente, né? Por quê? Separou o material em dois. Então a resistência mecânica ao corte é o quanto o material resiste a esse corte. Tá bom? A resistência mecânica ao cisalhamento é o quanto o material resiste a essa ruptura, né? E assim sucessivamente. Então, a capacidade que o material tem de resistir a essas forças, né, sem que elas causem deformação permanente ou plástica, é o que a gente chama de resistência mecânica. Tá? Todos os materiais se rompem, claro, né? Tendendo aí a aplicação de força ao infinito. Se a gente não parar de aumentar a carga, se a gente não parar de aumentar a força, vai chegar um momento que o material vai se romper, né? Quando submetidos a uma força, a um carregamento muito grande, né? Seja tração ou compressão, depois eu vou falar sobre isso. O método mais apropriado para a gente entender esse estudo é aquele que utiliza o conceito de tensão. Gente, como é que nós calculamos a carga? A gente não vai calcular, tá? É apenas para ter uma ideia. O que é a tensão? É a carga que o material está submetida, né? Num esforço onde a resistência mecânica do material está sendo testada. Então, tensão é o quê? Força sobre área. Olha o caso aqui, olha o caso desses dois eixos aqui, né? Quem que é a área? Como esses corpos aqui, esse material é cilíndrico, é a área desse cilindro aqui, πr ao quadrado, né? Então essa força que está sendo aplicada aqui, tá? Dividido pela área, aí vai dar a nossa tensão, né? Muito cuidado, tá? Lá em resistência dos materiais, não sei se é no segundo semestre ou terceiro, o professor Carlos vai explicar para vocês a diferença clara de força e tensão, né? Tensão é uma força aplicada sobre a área, tá? Força é uma carga sem direcionamento. A partir do momento que você direcionou a carga sobre uma área, então não é mais força, é tensão, tá bom? Tanto é que as unidades são inclusive diferentes, né? Bom, deixa eu dar um exemplo aqui claro de resistência mecânica. Gente, alguém sabe aqui o que é esse equipamento aqui? Alguém sabe? É um desenho meio esquemático, né? Então, Ponte rolante. Isso. Quem falou? Quem
Quem falou? Uma ponte rolante, Abimael. Ô, Abimael, uma ponte rolante. Gente, em algumas empresas, talvez até empresa que vocês trabalham, tem esse equipamento, né? Então essa ponte rolante é um equipamento para elevação de cargas, né? O equipamento faz parte lá da NR11, né? Que são equipamentos para transporte e manuseio de cargas. Então o que essa ponte rolante faz? Ela transporta cargas, né? E é claro, gente, que essa ponte rolante, ela tem uma especificação, ela tem uma carga máxima, que é expressa na ponte. Ou é 2, ou é 4, ou é 8, ou é 10, ou é 20 toneladas, enfim, né? Mas ela tem uma especificação, né? Essa especificação, gente, ela é a expressão da resistência mecânica dela, ok? Então, a resistência mecânica de uma ponte rolante, de um sistema ponte rolante, é justamente a carga máxima que ela consegue suportar, tá bom? Isso é muito importante, tá? Professor, mas como é que a gente mede isso? Mede isso por meio de ensaio laboratorial. Só que, novamente, alguém já fez também isso, tá vendo? Alguém já fez, né? Alguém já fez. Então, para vários materiais aqui, ó. Para os aços especiais, estão vendo? Para ferro fundido lá, que o Wagner falou na aula passada, o fofo, né? Cobre, latão, bronze, alumínio. Então, alguém já fez esse trabalho e já tem tabelas aí para a gente consultar. Tá bom? Eu peguei esse exemplo aqui, é muito legal, né? Gente, alguém já viajou e já passou nessa ponte Rio-Niterói? Que é a ponte que liga lá o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro até Niterói? Alguém já viajou, já andou nessa ponte? Wagner já andou? Ninguém, gente? Oi, gente, vocês estão aí ainda? Pessoal, tudo bem aí? Opa, tudo bem? Estamos aí, professor. Tá. Então, gente, ó, essa ponte Rio-Niterói é uma ponte gigante, né? Eu até anotei aqui, ó. Gente, ela tem 13 quilômetros. Nossa, é longe pra caramba. É grande pra caramba, né? Eu andei 2 vezes nessa ponte. Uma vez eu fui pra Bahia, né, pra Salvador, e outra vez eu fui pra Vitória, né? Passei nessa ponte. Então, gente, é gigante essa ponte. Alguém está com o microfone aberto, por gentileza feche. Deu. Então essa ponte é gigante. Ô, gente, olha a aplicação do conceito de resistência mecânica numa ponte como essa. Perceba o seguinte, né? Ó, essa ponte, é claro, ela está engastada, né? Uma tremenda obra de engenharia, né? Porque ela é engastada no oceano, né? Então é engenharia brasileira, né? Fantástica engenharia brasileira, né? Então olha só, ela tem um vão aqui, que eu não sei de quantos metros, enfim, né? Tem um grande vão, e aqui tem o peso dos veículos, né? Aliado à velocidade desses veículos, né? Ela tem aqui uma grande carga, né? É claro, gente, que no projeto dessa ponte, nos materiais que foram utilizados, os materiais metálicos que foram utilizados, os concretos que foram utilizados, ela foi dimensionada para ter uma resistência mecânica tal que, mesmo que se ficar os 13 quilômetros congestionado, né, a carga, o peso dos veículos não vão ser capazes de causar deformação plástica na ponte, ou seja, de fazê-la chegar até o ponto de ruptura, tá bom? Então, um grande exemplo aí de resistência mecânica é a gente olhar um viaduto aí, uma ponte, tá? Como essa grande obra aí de engenharia, tá bom? Bom, então vamos para a sexta propriedade mecânica. Então só vamos recapitular: dureza, elasticidade, ductilidade, tenacidade, resistência mecânica e agora, por último, resistência à fadiga. Gente, são coisas diferentes, né?
embora esteja na mesma raiz de resistência, mas são coisas diferentes, né? O que é fadiga, né, gente? O que é fadiga? Independente do conceito mecânico, fadiga é cansaço. Fadiga é esgotamento, né? Esgotamento. Então, o conceito aqui fala justamente sobre isso, né? Fala de um esgotamento, um cansaço na estrutura. Olha a definição. Fadiga mecânica é o fenômeno de ruptura progressiva. Quer dizer, né, gente? Não acontece a ruptura de um dia para o outro, né? Vai sinalizando, vai aumentando dia após dia, aos poucos, né? Então é um fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeitos a ciclos repetitivos de tensão ou deformação, né? Gente, pensa numa prensa que por dia executa 20 mil golpes, né? Pensa num rolamento que por minuto executa 2.000 rotações, né? Então, esses mecanismos em funcionamento, aos poucos, por meio desses ciclos repetidos, né, eles vão gerando aí o que a gente chama de fadiga de sistema, né, de cansaço, né? Então, todos os materiais tendem à fadiga, uns mais, outros menos. Uns têm resistência maior, outros menor, né? Então, por isso que o estudo desse fenômeno, o estudo do fenômeno das fadigas, é importante para o projeto de máquinas e estrutura. Então, quando a gente for projetar máquina, quando a gente for projetar equipamento, estrutura, dispositivos, nós temos que considerar essa importante variável. Uma vez que a grande maioria das falhas em serviço são causados pelo processo de fadiga, cerca de 95%. Ô, gente, olha que exemplo interessante. Ele está falando que cerca de 95% das falhas de sistemas são provocados por fadiga, não é? É verdade. Por isso, gente, que boa parte dos componentes mecânicos ou os elementos de máquinas tem o que a gente chama de vida útil recomendada. Então, por exemplo, quem puder falar para mim aí, pode abrir o microfone. Num carro, num veículo, né? Quando chega mais ou menos 60 mil quilômetros rodados, o que tem que fazer? Alguém sabe? Comprei o carro zero, rodei 60 mil quilômetros com o carro. O que eu faço? Troca a correia dentada. Troca a correia dentada, exatamente. Por quê? Essa correia dentada ela está funcionando 60 mil quilômetros, girando em altíssimo RPM, sincronizando lá o sistema de transmissão de movimento do motor, né? Chega um ponto que ela está cansada, ela está fadigada, ela tá perdendo as suas características, né? E aí a gente tem que trocar, né? Olha o caso lá do óleo do motor, ainda no carro. O óleo do motor tem óleo para 5 mil e óleo para 10 mil, é isso? Por quê? Porque o óleo, com o tempo de funcionamento, ele perde a sua propriedade, ok? Que mais? Mais um exemplo de rolamento, o próprio rolamento, né? Rolamento tem lá o número de horas de funcionamento recomendada, 3 mil horas, 5 mil horas, né? Tem empresas que trocam, né, quando dá o limite, né? Tem empresas que fazem o que é muito bacana, que é o que a gente chama de manutenção preditiva. Ela monitora o desempenho do rolamento, mas isso é assunto para outro momento. Então, gente, a resistência à fadiga no material é muito importante. O quanto esse material resiste ou não a esses ciclos repetitivos. Ciclo repetitivo, eu falei da correia dentada, ela faz sempre o mesmo trabalho, milhares de RPM por minuto, o rolamento 2, 3, 4 mil RPM por minuto, né? Então, esses ciclos repetitivos, eles geram no material
né, um desgaste, né, que para combater esse desgaste o material tem que ter uma propriedade chamada resistência à fadiga, né? Gente, só que como eu disse, a fadiga ela tem um processo de evolução, né? Começa a trinca, propaga a trinca e quebra, né? Ou no caso da correia, né? Desgasta-se os dentes, desgasta-se mais dentes e quebra, né? Então quer dizer, não é um processo de um dia para o outro, né? É um processo aos poucos que vai acontecendo e a gente tem que monitorar, tá bom? Olha um exemplo de fadiga, gente. Gente, como é que a gente pode testar a fadiga? Como é que a gente pode ensaiar a fadiga? Do lado direito tem os rolamentos lá que a gente já deu um exemplo, vocês conhecem, né? E do lado esquerdo, que equipamento é esse? É um equipamento construído na própria fábrica. Que equipamento é esse, gente? É um equipamento usado para testar a resistência à fadiga da alça dessa panela, né? Quantos ciclos suporta, né? Quantas vezes a gente vai pegar essa panela, ela vai suportar. Então é feito um ensaio de fadiga, tá bom? Então veja que não precisa ter um equipamento moderníssimo, né? Claro que você tem que adaptar o seu equipamento ao seu produto, tá bom? Bom, então vamos lá. Varremos aí 6 importantes propriedades mecânicas, tá? Dureza, elasticidade, ductilidade, tenacidade, resistência mecânica e resistência à fadiga. Tudo bem? Bom, rapidamente agora, a gente falou, o tempo todo a gente falou em 2 variáveis aí, né? Nós falamos em deformações e falamos em esforços. Então deixa eu rapidamente consolidar aquilo que a gente tem falado ao longo dessas 6 propriedades mecânicas. As deformações podem ser elásticas. Olha aqui a figura, ó. Fase elástica, né? Na fase elástica, quanto mais tensão a gente aplica, quanto mais força a gente aplica sobre a área, maior é o deslocamento, maior é a deformação, tá? Então, nessa fase elástica, aumentou a tensão, aumenta a deformação. Então, os átomos se afastam, né? É um movimento atômico aí, né? Só que o material retorna às suas dimensões quando o esforço é cessado, ok? Falamos disso bastante, né? Eu gosto desse gráfico porque ele traz algumas informações aqui, ó. Aqui é o limite, letra A, limite elástico, né? Letra B, limite da resistência mecânica que nós vimos, né? E a letra C é o momento que há a ruptura, tá? Então, deformação elástica, cessou a força, o material volta à sua origem, né? Deformação plástica, ao retirarmos a força, o material não retorna às suas dimensões originais. Suas dimensões ficam alteradas após cessar o esforço, tá bom? Então essa fase aqui, olha, essa fase aqui, podendo haver aí a ruptura que é representado aqui pela letrinha C, tá bom? Então quais são os 2 tipos de deformação? Deformação elástica e deformação plástica, tá? E por último, tipos de esforços. Nós falamos o tempo todo, né, gente? Que nas 2 variáveis, né? Nós falamos de deformação, que pode ser elástica e plástica, e falamos de carga, de esforços, de solicitações. Então esses esforços podem ser de variados tipos. Podem ser de tração, compressão, flexão, torção, flambagem e cisalhamento. Então são 6 tipos de esforços. Deixa eu passar rapidamente, muito rápido, por cada um deles. Só vou praticamente mostrar, representar a figura aí.
né? Então olha só, o esforço de tração, deixa eu mudar aqui o modo de apresentação. Ó, o esforço de tração a força atua de forma a alongar, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, então esse fio aqui ou esse material está sendo submetido a um esforço aqui perpendicular, né? Desculpa, no mesmo eixo, não perpendicular, no mesmo eixo, de tal forma a alongar. Então quer dizer, ó, o alongamento se dá na direção do mesmo, ou seja, se dá paralelo, né? O esforço de compressão, né, assim como o de tração também é paralelo, se dá na direção do mesmo, só que ao contrário da tração, que provoca o alongamento no material, esse de compressão, ele provoca uma redução no material, né? Mas a característica é a mesma, o sentido da força é o mesmo, a direção da força é o mesmo, né? Esforço de flexão, né? É o caso lá da ponte de madeira que é sustentada por cordas ou por correntes que eu citei para vocês num parque temático, por exemplo, né? Então, flexão, a força atuante provoca uma deformação no eixo perpendicular. Então vocês estão vendo a força aqui, gente, ela é aplicada a 90 graus do material, ou seja, ela é perpendicular. Torção, mais um tipo de esforço. Forças que atuam em um plano perpendicular, só que ao eixo, né? E cada seção transversal tende a girar em relação à outra. É o famoso torcer o material, né? Vocês podem ver que as duas forças aplicadas, elas estão perpendicular ao eixo, mas em direções opostas, né? Então isso provoca aí o efeito de torção. Flambagem, né? Gente, flambagem é muito parecido com compressão. É a mesma representação esquemática de compressão. Só que a diferença, flambagem é para seções menores, né? Para materiais finos. Você aplica a força no material fino, ele curva, tá? Ok? Então essa é a única diferença da flambagem para a compressão. E por último, cisalhamento. Cisalhar quer dizer cortar, né? Então cisalhamento vem de corte, né? Então, ou seja, a gente tem aqui um material, esse azulzinho aqui, a gente submeteu esse material a um corte transversal e por meio da aplicação de forças em direções contrárias, esse material é feito o rompimento dele, né? Então, forças atuantes tendem a produzir um efeito de corte. Isto é, um deslocamento linear entre as seções. Nós dividimos em duas seções, dividimos em dois materiais. Ok? Gente, então encerrando, então o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje propriedades mecânicas e vimos duas importantes variáveis que regem aí as propriedades mecânicas dos materiais. As 6 propriedades mecânicas que vimos: dureza, elasticidade, ductilidade, tenacidade, resistência mecânica e resistência à fadiga, ok? As duas variáveis, deformação, que pode ser elástica e plástica, e a outra variável, os esforços, que podem ser de 6 tipos: tração, compressão, flexão, torção, flambagem e cisalhamento. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Hein? Não? Então percebam que o conteúdo de hoje ele não é tão pesado, né, como o das aulas anteriores, né? Eu acho o conteúdo de hoje um conteúdo mais ameno, né, mais leve do que das aulas passadas, tá bom? Mas é uma importante área dos materiais, ok? Então, importantíssimo, é tranquilo, né, Maurício?
importantíssimo, tá bom? Então, gente, essa aula está gravada, vocês podem assistir a qualquer momento, rever a qualquer momento. Eu ainda não preparei, mas eu vou preparar uma lista, uma atividade, uma lista de exercícios para essa aula, tá? Que eu vou postar aqui em propriedades mecânicas, mas eu não vou postar, eu devo postar nos próximos dias, porque vocês têm aí a atividade do professor Wagner para ser entregue, né? Para ser entregue até o dia 14, né? Isso, dia 14, quarta-feira. Tudo bem? Onde encontra esses material, professor? Oi? Esse material, esse exercício do professor Wagner, encontra onde? Ele mandou no grupo? Tá no Eu disponibilizei no grupo hoje cedo e coloquei no Moodle também. Tá no Moodle e tá no grupo nosso. Eu tô no Moodle. Tá bem, então. Eu tô no Moodle aqui, ó. Eu vou ver o material do professor Wagner. Moodle, introdução e classificação a ferros fundidos, ó. Atividade avaliativa, imperfeições cristalinas e classificação dos aços e ferro fundido. Eu tô abrindo aqui a atividade, ó. Tá aqui a atividade, tá vendo? Beleza, gente? Ok. Tranquilo? Podemos encerrar por hoje. Lembrando que nós só temos mais 2 aulas síncronas, né? Então, dia 14 e dia 21. Professor Wagner, você tem alguma observação a fazer? Você tem algum comentário? Fica à vontade. Não, tranquilo, Zé Carlos. Tranquilo. Só o Newton que fez uma pergunta no chat. Menos elasticidade e maior propensão à deformação e fadiga. Sim, dependendo do esforço no qual esse material está tendo essa deformação, se ele tiver uma menor elasticidade, ele pode antecipar a sua fadiga e uma possível ruptura. Tudo depende da sua aplicação, né? Exatamente. E os esforços exigidos e as suas temperaturas, né? Exatamente. Normalmente é. Por quê? Porque quando o material é menos elástico, né, aquela fase onde ele não se deforma é menor, não é isso? Então, se aquela fase que ele não se deforma... Deixa eu abrir aqui, ó. Se aquela fase... Deixa eu pegar o gráfico aqui, ó. Olha só. Esse aqui acho que está melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Se essa fase... Ó, se essa fase aqui, que ele se deforma, é menor, o que vai acontecer? A fase plástica vai ser antecipada. Ao invés de começar aqui, começa antes. Começa aqui. Aí, com certeza, isso acelera a ruptura, né? Isso, com certeza, acelera a ruptura do material e acelera a fadiga. Por quê? Porque vai estar sujeito a mais esforço, né? Vai estar sujeito precocemente a mais esforços. Ok? Então, tem a ver sim, viu, Renato? Desculpa, legal, Renato, do resto aqui fechou, professor. Oi? Do resto aqui fechou. Tá bom. Gente, então ok, prazer em ver vocês por aqui. A gente se fala, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem. E a gente continua falando aí nos nossos canais de comunicação. Tá bom?